Você usa prótese, perdeu parte da audição, ficou com sequelas de algum acidente ou tem alguma limitação, mas nunca imaginou que isso poderia antecipar a aposentadoria. O problema é que muita gente passa anos contribuindo sem saber que poderia ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência e descobre isso tarde demais. Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista em aposentadorias e benefícios previdenciários e depois de analisar centenas de casos aqui na Engrácio, posso te dizer, muitas pessoas acreditam que só quem nasceu com alguma deficiência tem esse direito, quando na verdade, limitações adquiridas ao longo da vida também podem mudar completamente a forma de se aposentar. E quando a gente fala de aposentadoria da pessoa com deficiência, esse já é um assunto em que existem muitas dúvidas, começando porque muitas pessoas nem conhecem essa possibilidade, porque essa não é uma regra que quando vocês acessam a simulação do INSS, vocês encontram ela lá. Eu sei que tem o simulador como uma referência, como se fosse um planejamento da aposentadoria, mas como especialista em aposentadorias eu posso garantir para vocês, o simulador não é nenhum tipo de planejamento, não é um meio seguro para quem quer se planejar para uma aposentadoria, então muito cuidado com relação a isso. E a aposentadoria da pessoa com deficiência hoje é uma das formas de ter uma aposentadoria mais cedo e com um valor mais alto no INSS. Então, sempre que a gente fala dessa aposentadoria, muitos questionamentos surgem. Ah, doutora, mas eu preciso ser deficiente a vida toda? Esse é o termo, né, que os clientes usam, ou... Doutora, eu não me vejo como deficiente, eu tenho ali uma dificuldade, um diagnóstico, mas eu consigo fazer tudo sozinho. Essa dúvida surge. Ah, doutora, mas como que funciona o cálculo dessa aposentadoria? Tem vantagem se aposentar como pessoa com deficiência? E vocês vão entender, tá? Quais são as vantagens dessa aposentadoria e principalmente se o tempo todo precisa ser com deficiência ou não para se aposentar no INSS. Porque hoje nós temos duas regras de aposentadoria para quem é PCD. Nós temos a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e a aposentadoria por tempo de contribuição da deficiência. Então, são regras para quem é pessoa com deficiência, só que cada uma funciona de um jeito. Quando a gente está falando da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, nessa aposentadoria, todo o tempo precisa ser com deficiência. E aí, independente do grau, não importa se você tem uma deficiência de grau leve, moderado ou grave, mas você precisa comprovar que ao longo ali dos 15 anos que são exigidos de contribuição ou de comprovação do trabalho, você já era pessoa com deficiência. Então, a aposentadoria por idade, para quem é PCD, tem a vantagem de ter a aposentadoria antecipada, porque a mulher consegue a partir dos 55 anos, o homem a partir dos 60, só que para ter esse direito, precisa comprovar que ao longo dos 15 anos de contribuição, que é o tempo exigido, já era pessoa com deficiência, seja em grau leve, moderado ou grave. Só que eu tenho também, de outro lado, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E nessa regra, aí muda tudo. Por quê? Essa é uma aposentadoria que não tem exigência de idade mínima, que o grau da deficiência determina quanto tempo de contribuição você vai precisar ter no INSS, e homens e mulheres têm prazos que precisam cumprir de contribuição que são distintos. E para essa aposentadoria você não precisa ter ali todo o tempo com deficiência, mas você precisa ter um tempo mínimo, que eu já vou te explicar qual é. Então, quando a gente está falando dessa aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, como que ela funciona? Ela vai exigir um tempo de contribuição que vai variar de acordo com o grau da deficiência que for comprovado quando você passar pela perícia e pela avaliação social, que são as duas avaliações que acontecem sempre que você busca uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, se for uma deficiência de grau leve, a mulher precisa comprovar que tem 28 anos de tempo de contribuição e o homem precisa comprovar que tem 33 anos de tempo de contribuição. Já se eu tô falando de uma deficiência moderada, a mulher vai precisar comprovar que tem 24 anos de tempo de contribuição e o homem vai ter que comprovar que tem pelo menos 29 anos de tempo de contribuição. Só que se o grau da deficiência for grave, aí tem mais redução ainda, porque
a mulher vai ter que comprovar que tem pelo menos 20 anos de tempo de contribuição e o homem vai ter que comprovar que tem pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. Só que esses prazos, e é aí que entra quase que a pegadinha nessa aposentadoria, esses prazos são exigidos, você consegue se aposentar tendo exatamente esse tempo corrido de contribuição se a vida inteira você foi pessoa com deficiência, ou se pelo menos a sua deficiência começou antes de você começar a pagar o INSS. Ah, sofreu um acidente na adolescência e em razão disso passou a ser pessoa com deficiência, teve uma perfuração no olho, teve a perda de um membro, enfim, são tantas as situações que podem acontecer e que podem resultar em uma pessoa se tornar pessoa com deficiência, né? Mas se a deficiência começar antes de você começar a pagar INSS, então você vai conseguir se aposentar a partir do momento que você tem esse tempo corrido de contribuição. Só que o que é muito comum, pessoal? É muito comum pessoas que desenvolvem algum diagnóstico ao longo da vida, quando já estão ali na casa dos seus 30, 40, 50 anos, a depender do caso. Seja porque, desenvolveram uma perda auditiva pelas condições de trabalho que ficaram expostos ao longo da sua vida de trabalho. Seja porque sofreram algum tipo de acidente que resultou na perda de algum membro, ou porque a idade foi trazendo ali desgastes e surgiu a necessidade da colocação de um pino, de uma prótese, porque a gente sabe, um diagnóstico é quando a gente está falando de uma pessoa que é mais jovem. Quando a gente está falando de alguém que tem 30 anos e tem um diagnóstico X, é uma coisa. Quando esse diagnóstico, quando essa doença acomete alguém que já tem ali na casa dos seus 50 anos e que naturalmente já tem ali alguma situação de saúde que pode ter começado a aparecer pela idade, é muito diferente, tá? Pode ter um comprometimento maior, pode ter um impacto na vida da pessoa muito maior. E aí é muito comum que pessoas passem a ser pessoa com deficiência ao longo da vida, porque não cuidaram de um diagnóstico que tiveram quando eram jovens e aquilo foi evoluindo, como por exemplo, uma diabetes descontrolada, né? A gente sabe que o diabetes em si, ele pode trazer várias complicações que muitas vezes vão resultar de um diabetes que não está controlado. Agora eu quero falar rapidamente com você que está assistindo. A Ingraça Advocacia tem mais de 27 anos de história e milhares de clientes atendidos e satisfeitos. E se você precisa do apoio de um advogado especialista para te ajudar a não perder dinheiro na sua aposentadoria, clique no link do comentário para falar com a nossa equipe. Então, tem muitas situações que podem acontecer ao longo da vida de vocês que podem fazer com que vocês se tornem pessoa com deficiência. E mesmo não sendo pessoa com deficiência a vida toda, vocês conseguem essa aposentadoria de tempo de contribuição que é antecipada e que é integral, certo? É antecipada e é integral. Só que aí presta muita atenção, porque aí os prazos mudam um pouco. Sempre que você passa a ser pessoa com deficiência ao longo da vida, ou pelo menos depois que você começou a contribuir para o INSS, o tempo que você vai ter que cumprir vai ser um tempo exclusivo seu, vamos dizer assim. Porque o tempo exigido na regra, ele não vai mudar. Poxa, se é uma deficiência leve, 33 anos para o homem, 28 anos para a mulher, o tempo em si não vai mudar. Só que o teu tempo de contribuição, quanto você contribuiu, isso vai mudar. Porque o que você tem antes da deficiência, você vai poder aproveitar na aposentadoria da pessoa com deficiência, mas vai sofrer uma redução. E essa é uma informação que quase ninguém tem, tá? As pessoas mal sabem da aposentadoria da pessoa com deficiência. Essas reduções, então, pegam muitas pessoas de surpresa. Porque de forma prática, tá? Uma pessoa que passou a ser PCD ao longo da vida, o que precisa ter para poder pensar em se aposentar nessa regra? Pelo menos 2 anos na condição de pessoa com deficiência. Esse é o tempo mínimo. Por que esse é o tempo mínimo? Porque quando a gente está falando dessa aposentadoria, ela é destinada a quem tem um impedimento de longo prazo. E a lei considera que um impedimento de longo prazo é aquele que tem duração de pelo menos 2 anos. Então, aquela pessoa que
hoje, ontem, enfim, no início desse ano, sofreu um acidente, ficou com uma sequela, precisou fazer um transplante, precisou passar por uma cirurgia, precisou colocar pino, placa, prótese, marca-passo, estente, essa pessoa, para fins de INSS, ainda não vai ser considerada como pessoa com deficiência. Por quê? Ela precisa ter pelo menos 2 anos nesta condição. Esse é o tempo mínimo para aposentadoria de tempo de contribuição. Só que aí, pessoal, todo o tempo que você tem antes da deficiência vai sofrer uma redução. E como que essa redução funciona? Ela funciona de acordo com o que nós temos na lei. Então, a lei traz pra gente: se uma pessoa passou a ser pessoa com deficiência ao longo da vida e ela quer se aposentar como PCD, o tempo antes da deficiência vai ser contado, por exemplo, como 91%. Então, teve lá 10 anos antes de se tornar pessoa com deficiência, esses 10 anos vão equivaler a 91%. Então, esses 10 anos vão ser contados como 9 anos e pouquinho. É como se fosse a lógica invertida de quando a gente está falando da atividade especial. Para quem não sabe, quem exerce atividade especial com exposição à insalubridade ou periculosidade até novembro de 2019 pode ganhar um tempo adicional. Então, o tempo que a pessoa teve, ele conta como um tempo a mais. Por exemplo, um homem que trabalhou com exposição a um ruído excessivo até 2019. Se ele trabalhou 10 anos nessa condição, com exposição ao ruído acima do limite de tolerância, esses 10 anos vão ser contados como se ele tivesse trabalhado 14 anos, ele ganha a mais. Aqui nessa aposentadoria da pessoa com deficiência, a lógica é oposta. E aí talvez vocês até estejam se perguntando: doutora, mas isso é injusto, vai reduzir meu tempo? Não, não é por aí. É que essa redução, ela vai acontecer para que você ainda possa se encaixar na aposentadoria da pessoa com deficiência que tem um tempo reduzido. Então veja, para quem vai se aposentar como pessoa com deficiência por tempo de contribuição, vocês conseguem se aposentar em alguns casos com até 10 anos a menos de contribuição. Só que aí o tempo antes da deficiência, ele vai sofrer uma alteração, ele vai ser contado como um tempo um pouco menor, porque você já vai se aposentar em uma regra de aposentadoria que te exige menos tempo. Boa tarde, doutora. Perdi 2 dedos da mão. Total, tenho quase 63 anos. Acidente de trabalho foi em 88. Recebo auxílio suplementar. Consigo aposentar PCD? Grandes chances, Ivo. Quem recebe auxílio acidente tem muita probabilidade de conseguir se aposentar como PCD. Por quê? Não é a mesma coisa, tá? Auxílio acidente e aposentadoria da pessoa com deficiência são coisas distintas. Porém, o auxílio acidente, ele é pago para quem sofreu um acidente e ficou com uma sequela que gerou redução na capacidade de trabalho. A aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente também fala de alguém que ficou com alguma sequela e que teve uma redução na sua capacidade de trabalho ou de socialização ou de mobilidade, mas é uma pessoa que tem limitações. Então, existe sim uma relação entre esses benefícios. Tenho vários clientes aqui no escritório que recebiam auxílio acidente e aí anos depois entraram para uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Boa tarde, meu esposo operou da hérnia inguinal, só que ele tem muita dor e ele vai ter que fazer infiltração, porque a dor é muita. O médico disse que é uma fibrose. Pode se aposentar como PCD? Rita, talvez possa, mas aí de novo a gente tem que avaliar. Desde quando ele entraria como PCD, o grau que entraria e o tempo de contribuição que ele tem, certo? Dependendo da idade e do tempo dele, talvez ele possa se aposentar hoje, ou se não, vai poder se aposentar daqui a alguns anos. Mas é bom vocês já verem isso para irem preparando toda a documentação. Boa tarde, doutora. Gratidão pelo conteúdo, pois abriu meus olhos e descobri que posso ser PCD e, dependendo da documentação, aposentar daqui 3 anos. Sou policial penal desde 2002. Que bom, Lucas. Fico feliz. Esse é o objetivo. Falar sobre esses direitos para que vocês possam conhecer e ir atrás, tá? Isso é muito importante. O tanto que a gente consegue antecipar uma aposentadoria pela regra PCD nossa, faz muita diferença. Doutora, meu nome é Eliane, tive neoplasia maligna, já tem 2 anos da mastectomia, onde minha mastologista deu um laudo para isenção de PVA. Gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria PCD. Olha só, Eliane, 2 anos já que você fez a mastectomia. O que é muito comum, né? Quando passa por essa cirurgia, ficar com uma limitação nos movimentos. Tem toda uma questão ali da autoestima da mulher que a gente também leva em consideração. Então, dependendo do seu tempo de contribuição, pode ter direito sim, tá? A uma aposentadoria PCD. E
esse laudo para isenção do IPVA é uma prova a mais da sua condição. Ele não garante, tá? Por mais que você já tenha conseguido um benefício como o PCD, né, que seria ali a isenção do IPVA, isso por si só não vai garantir esse benefício no INSS, mas é uma prova a mais para usar. Então, vale a pena, Eliane, passar por uma avaliação para a gente ver quanto tempo de contribuição você tem, qual a sua idade e ver se já não dá para iniciar esse processo de aposentadoria.